Atualidades, conversa sem mistério. Pra ter notícias, ela é o elo. Algo divertido ou um assunto sério. Pra saber de tudo, ela é o elo. Olá, está no ar mais um Ela é o Elo, comigo, Deise Maranata. E nesse mês tão especial, nosso programa é dedicado à prevenção e à conscientização sobre o câncer de mama, tema central do Outubro Rosa. Vamos falar sobre saúde, cuidados, exames preventivos e também ouvir histórias de superação e força, mostrando a importância da informação, do apoio e do autocuidado. Para isso, recebemos no estúdio Rita Cunha, diretora executiva do IMAMA, Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, uma organização sem fins lucrativos reconhecida desde 2000 pelo Ministério da Justiça como OCIP. O IMAMA realiza um trabalho essencial de conscientização, prevenção, orientação e apoio às mulheres em todo o estado. Rita vai nos contar um pouco mais sobre essas ações e como todos podemos contribuir. Seja muito bem-vinda, Rita. Muito obrigada, Deise. É um prazer estar aqui contigo. A gente fica muito feliz porque tu és uma mulher que participa muito das nossas ações, é uma parceira da instituição, a gente está muito feliz. Uma alegria receber vocês. Vamos começar a falar então sobre o tema. Quais são as principais atividades e campanhas que o IMAMA realiza voltadas para a prevenção e conscientização do câncer de mama? Então, o Instituto ele existe há 32 anos e nós acreditamos muito nesse trabalho de conscientização, prevenção para a saúde. A gente precisa falar de saúde, o IMAMA fala de saúde, então quando a instituição ela leva essas informações, ela procura, primeiro, eu acho que muito sensibilizar as mulheres para que elas possam entender da importância da sua saúde. Então a gente fala muito da importância de chegar cedo ao diagnóstico, né? Porque a gente sabe da possibilidade de cura chegando cedo. Então essa é a nossa fala. Então a gente faz de várias formas, levando palestras, bate-papos, participando de feiras de saúde, feiras dos municípios, comunidades em geral que nos chamam. A gente fala sempre sobre a importância do diagnóstico precoce. E assim, Deise, a gente sabe que hoje 49%, 50% do diagnóstico de câncer de mama é avançado. Então, a mulher está ainda chegando... é uma taxa muito alta, exatamente. Né? Então, ela está ainda chegando tarde. Então, esse é o trabalho que o Instituto faz para todo o Rio Grande do Sul. Ótimo, então sempre com bate-papos, atividades de conscientização, para que as nossas mulheres, quando tu fala isso, né, da questão da gente se priorizar, é uma dificuldade das mulheres, né? Muito. A gente tem muitas atividades, todas sabemos, é mãe, esposa, filha, às vezes cuida do pai idoso, profissional, a gente tem muitas atividades, isso realmente acaba, não, mas deixa que eu faço mês que vem, a gente vai procrastinando, né, deixando para depois o nosso cuidado, ou priorizando dos filhos, né, do pai idoso, da mãe idosa, que precisam da gente, e a gente vai se deixando para depois. Mas já ficou o alerta da Rita, viu? Meninas que estão nos assistindo, vamos se priorizar, vamos nos organizar para fazer os nossos exames. Exatamente, tu falou uma coisa muito importante. A incidência do câncer de mama é dos 50, né, aos 59. A gente fala dos 40 aos 59 quanto instituição. E é bem nesse momento que a mulher ela tem as suas atribuições em casa, com a família, né, com os filhos, com o marido, com a sua casa, com o seu lazer. Ela está no mercado de trabalho, informal ou formal, e também ela tem a questão dos pais, que também nesse momento de vida dela se tornam responsabilidade dela também. E é nesse momento que a gente tem a maior incidência do câncer de mama. Então, é importante a mulher estar consciente de que ela precisa, dos 40 aos 69 anos, manter os seus exames de rotina em dia, né? E se conhecer para que qualquer alteração ela possa procurar um profissional de saúde. Perfeito.
Como a organização se aproxima da comunidade para levar informação e apoio às mulheres de todas as idades? É bem importante isso, o nosso voluntariado, porque o nosso bem maior quanto instituição é o voluntariado, né? Que se capacita, que faz treinamentos. Então a gente procura sempre levar uma linguagem acessível, né? Nós temos hoje uma parceria muito bacana com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, onde a gente leva essas palestras para as comunidades de vulnerabilidade. A gente sabe da importância de fazer essa fala nessas comunidades onde as mulheres muitas vezes trabalham na informalidade, elas precisam ser olhadas pelo Poder Executivo de uma forma diferente no atendimento. Então aquela mulher que trabalha na informalidade, geralmente ela trabalha de segunda a segunda. Então a gente precisa pensar quanto poder público de abrir o posto num horário diferenciado para que ela possa acessar o posto, solicitar seus exames. A gente procura ir nos finais de semana e a gente percebe o quanto seria importante, né, alguns postos abrirem nos finais de semana para essa mulher que trabalha dia a dia, que trabalha na informalidade, que se não for trabalhar ela não vai receber, ela não vai conseguir manter a sua família, muitas vezes são provedoras. Então a linguagem que a gente leva é uma linguagem muito acessível, muitas vezes não é em formato de palestra, sim de bate-papo. A gente vai muito para escutar a comunidade. Geralmente, desde quando a gente faz isso, sempre tem alguém que teve ou familiar que passou pelo câncer de mama, ou tem alguma mulher que está passando. Então é uma oportunidade também da gente esclarecer muitos temas. Já falasse um pouquinho no início, né, quando estava ali falando sobre a conscientização, da importância do diagnóstico precoce para que nós possamos ter a cura. Porque, Rita, assim, o diagnóstico do câncer, ele assusta, né? Com certeza, assusta qualquer pessoa, e as mulheres também ficam muito assustadas, principalmente pensando nos filhos, na família, que depende dos seus cuidados. Então, nessa questão do diagnóstico, como o IMAMA contribui para que mais mulheres tenham acesso a exames e orientações? Então, a gente faz um movimento que a gente chama de advocacy, né? O advocacy não é um termo jurídico, e sim é dar voz a uma causa. E a gente sabe que para dar voz a uma causa, a pessoa tem que ter passado por essa situação. Então a gente tem um grupo de mulheres que passaram pelo câncer de mama e hoje realizam esse forte advocacy que o IMAMA tem. Então a gente procura orientar também os legisladores, né, para que eles possam criar leis que beneficiem esse acesso. E hoje a gente já tem. A gente tem a lei da mamografia, que desde 2012 garante direito da mulher a partir dos 40 anos fazer mamografia anualmente. Nós temos a lei dos 30 dias, que é a possibilidade da paciente, assim que entender que ela tem um sintoma, que pode ser qualquer sintoma na mama, ela tem até 30 dias para fazer o seu diagnóstico. Isso é lei. Isso tudo foi uma luta muito grande do IMAMA, né? O IMAMA, juntamente com outras instituições de todo o país, que a gente tem uma federação que se chama FEMAMA, a gente luta muito com essa situação de melhorar os acessos. E é o tratamento que hoje também tem uma lei, que é a lei dos 60 dias, que é a partir do diagnóstico, com o diagnóstico em até 60 dias iniciar o teu tratamento. Hoje a gente percebe também, né, que a gente tem uma dificuldade para fazer cumprir essas leis. A gente percebe isso de que forma? Porque nós somos uma associação de pacientes. Nós recebemos as pacientes na instituição. Hoje a gente está com mais de 1.600 mulheres passando pelo câncer de mama, que são do Rio Grande do Sul e trazem muito as suas histórias e as dificuldades muito de se fazer o diagnóstico, porque hoje para te fazer um diagnóstico de mama, tu precisa fazer a mamografia, a ultrassonografia, a biópsia, e tu precisa fazer isso o mais breve possível, porque se der um diagnóstico positivo, tu tem que iniciar. Muitas vezes, quando é um câncer hormonal, uma situação mais grave, que é muito rápido, a gente precisa atender essa mulher o quanto antes, né? Isso é fato. Elas chegam lá no IMAMA e elas dizem assim: eu só sei que eu tô com câncer de mama. Ela não sabe o tipo, ela não escutou como que vai ser o protocolo de tratamento, porque ela só escutou que ela está com câncer de mama. Depois ela já ficou nervosa e ela já, né? Então, conseguiu mais prestar atenção. ainda se pensa, estou com uma sentença de morte.
Então aí entra, junto com os seus médicos, uma instituição como a nossa, que é tão importante. As ligas fazem um trabalho maravilhoso, tem outras instituições também, porque é nesse espaço que ela vai conseguir tirar as dúvidas. Muitas vezes, a consulta do SUS, ela é uma consulta breve, então ela vai conseguir tirar a dúvida, de repente, só na outra consulta. Então, a instituição, ela serve para isso também, para acolher e também para letrar essa paciente, para organizar ela para iniciar o tratamento. Existem programas específicos para mulheres em áreas vulneráveis ou com dificuldades de acesso aos serviços de saúde? O Instituto da Mama, ele existe, atende a todo o estado, mas assim, a nível regional, municipal, é muito importante que os municípios se organizem para acolher essas mulheres, E por isso que a gente vem falando muito com a saúde primária dos municípios, para que ela possa ter esse acolhimento. Bom, o IMAMA fica em Porto Alegre, eu moro lá em Ijuí. Sim, Quem é que vai acolher essa mulher? O município precisa organizar a sua rede para atender esse paciente localmente. Bom, meu município tem 1.200 pessoas, a gente só tem um posto de saúde. Bom, lá no posto tem que ter um espaço para acolher o paciente oncológico, porque ele permanece sendo... Que não é porque elas têm que vir para a capital para fazer a químio, a rádio, que já seriam tratamentos, acho que chama de média, alta complexidade, De maior complexidade. De maior complexidade, que elas não vão continuar sendo as pacientes lá do seu município, que precisam ser acolhidas. Às vezes, tá com mal-estar, algum efeito da químio, e ela precisa de uma medicação, precisa de uma atenção, precisa conversar com alguém, precisa de um colo, de um acolhimento, E evita também que elas saiam dos seus municípios, que venham até as suas regiões de CACOM ou NACOM, porque isso em todo o estado, a gente tem regiões que atendem pacientes oncológicos. Então, acaba que a mulher, ela viaja às vezes 3-4 horas para chegar lá no seu serviço, e muitas vezes poderia ser evitada essa vinda dela se o posto, a unidade de saúde, a UBS, tivesse um navegador que acompanhasse ela e que pudesse... fazer com que ela não sofra essa viagem. Às vezes pode ser resolvido dentro do posto. A gente fala muito sobre palpação, isso pode ser no banho, a hora que já for dormir, coloca um cremezinho. Palpação da mama é muito importante, porque ainda a gente recebe o diagnóstico encontra o diagnóstico se palpando. Ainda é assim. Por quê? Porque hoje a gente tem 30% de mamografias feitas, daquele público de 50 a 69 anos, apenas 30% vão fazer a mamografia. Tão pouco assim, Rita? Muito pouco. Então a gente precisa que as mulheres, elas procurem o seu serviço de saúde. E aí, desde assim, eu estou falando muito para o Sistema Único de Saúde, que é o nosso público maior. Ela precisa fazer o seu exame de rastreamento. A mulher precisa entender que todos os anos ela precisa fazer uma mamografia a partir dos 40 anos. A questão genética é pequena, mas é importante. Se tu tem algum familiar, que já passou pelo câncer de mama, próstata, enfim, tem que procurar. De repente tu tá num grupo de risco. As nossas mulheres precisam fazer os seus exames de rotina, sua palpação, os fatores de riscos gerenciáveis, que é o tabaco, o cigarro, o álcool, uma melhor alimentação, escolhas saudáveis, exercício físico, gerenciar o estresse, porque a gente sabe que o estresse não tem como tirar da nossa vida, mas gerenciar. Então acho que é importante a gente também falar sobre isso. Isso o IMAMA fala muito para as mulheres. E esse ano, a nossa campanha de Outubro Rosa é para falar para as mulheres que a gente precisa que elas... E é para falar com mulheres com saúde, que elas façam os seus exames de rotina, que elas mantenham essa questão de autocuidado, de qualidade de vida, de boas escolhas, não só na questão de alimentação, mas também na questão mental também, A mulher hoje, ela vem trazendo esse adoecimento mental também, que nos preocupa.
Hoje a gente percebe que muitas mulheres, né, elas também necessitam que essa rede de apoio esteja preparada para participar desse momento, né, do seu diagnóstico e do seu tratamento. Então a gente percebe que a família, ela fica um pouco impactada com essa situação. Então a gente atende a família, filhos, marido, companheiras, enfim. A gente também oferece o atendimento nutricional para as pacientes diagnosticadas, do início ao fim ao tratamento, a fisioterapia. A gente também oferece esse atendimento para elas, as terapias integrativas, reiki, meditação, yoga, pilates, né? As nossas pacientes, 95% dos atendimentos são do Sistema Único de Saúde, então muitas vezes elas não têm acesso a esse tipo de serviço. O serviço é totalmente gratuito. Nós temos orientação jurídica também, presencial. As perucas, que as mulheres procuram muito, porque faz parte eu acho que muito da autoestima e também ajuda muito no tratamento, né? Nós temos as próteses de silicone externa para aquelas mulheres que não têm indicação de fazer reconstrução mamária ou por opção. A gente tem muitas senhoras mais idosas que fazem a opção de não fazer reconstrução mamária, então a gente tem a prótese de silicone, ela vai lá e escolhe, é doada, né? A gente também oferece o vale transporte assistencial para essa mulher se deslocar, né, para ela poder fazer seu tratamento, participar dos grupos. A gente tem muitos grupos de apoio, grupo da nutrição, grupo da psicologia, e a gente então acompanha essa mulher e disponibiliza também alguns outros serviços, como a questão nutricional também, que é muito importante. Rita, e para as mulheres que estão nos assistindo e querem ter acesso a todos esses serviços que o IMAMA ele possibilita às mulheres que estão em tratamento totalmente gratuitos, onde ela pode procurar vocês nas redes sociais? Pelo Instagram, pelo Facebook, mama.poa.rs, o nosso site também, lá tem a cartilha dos direitos das pacientes, e por lá ela pode nos solicitar e a gente vai passar todos os serviços e informações, já vai direcionar todas elas. Muito obrigada, Rita, por estar conosco. Sei que a tua semana é corrida, tem muitas atividades, e muito obrigada por separar esse tempinho para falar com a gente. Eu que agradeço e aguardo todos na Caminhada das Vitoriosas, 22ª Caminhada das Vitoriosas do Parcão A Redenção. Dia 19 de outubro. 19 de outubro, então, tem Caminhada do Parcão. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. Saber de tudo é Lelo. Você já parou para pensar na força da publicidade? Quem diria que um hambúrguer criado na década de 40 continuaria sendo tão desejado até hoje? Uma empresa de computadores que provaria que pensar diferente não é pecado. E tem a maior empresa de aplicativo de transporte do mundo que não é dona de nenhum carro. Quem nunca teve que escolher entre o sabor da nova geração e a marca que reinventou o Papai Noel? E sem falar na campanha publicitária que ficou mais tempo no ar na TV no mundo inteiro, vendendo esponja de aço e suas 1001 utilidades. Viram? A publicidade que impacta é a que marca a vida das pessoas. E vocês? Querem impactar o mundo? Com quem? O que aconteceu, você vai ver, não fui eu quem errou, mas você diz que sim. Aí galera, legado aqui na área, liga no 24. Bora! Pra saber de tudo é Lelo. Estamos de volta. Agora recebemos no Elo a doutora Katsuki Tchaikovsky, oncologista e coordenadora médica do Centro Multidisciplinar de Pesquisa Clínica da Santa Casa de Porto Alegre. Ela é referência em cuidados oncológicos e pesquisa clínica, trazendo conhecimento e experiência para nos orientar sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama. Além de compartilhar informações essenciais para a conscientização do Outubro Rosa. Seja muito bem-vinda, doutora. Ai, muito obrigada. Agradeço enormemente o convite, Daisy. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante, que é a minha prática diária de cuidado e acompanhamento das pacientes com câncer de mama. Doutora, qual a importância da prevenção e do autocuidado no combate ao câncer de mama?
Bom, quando nós falamos em relação à prevenção ao câncer de mama, nós falamos em fatores modificáveis. O que a gente pode aconselhar uma mulher a modificar na sua rotina, no seu hábito de vida, na sua rotina diária, para modificar a chance de ter um câncer de mama. E falando sobre isso, a gente fala sobre uma alimentação saudável, uma rotina de atividade física. A gente orienta que a paciente evite o tabagismo. O tabagismo ele não é diretamente relacionado ao câncer de mama, mas ele tem relações com outras doenças e também pode impactar na saúde da mulher. E além do consumo de álcool, é uma medida que a gente aconselha as mulheres a ter controle e evitar o uso excessivo, abusivo de álcool, que também é um fator de risco estabelecido para o câncer de mama. O autocuidado ele envolve medidas diárias que a paciente pode ter na sua alimentação, na sua rotina, atividade física, além dos exames de acompanhamento que a gente vai conversar ao longo do programa. Perfeito! Quais os sinais de alerta, doutora, que todas as mulheres devem observar e nunca ignorar? É muito importante que a mulher, Daisy, ela se autoconheça. Então, o que a gente fala para as pacientes, que a paciente ela tem que se olhar, ela tem que se conhecer, ela tem que perceber alterações que apresentam na mama. Então, alterações na cor da pele, se a pele está mais avermelhada, se a mama está mais inchada, se a mulher percebeu que o mamilo está invertido, se começou a ter alguma saída de secreção, a mulher tem que perceber que isso é uma alteração e procurar um médico, um ginecologista, um clínico geral, um mastologista, e além do autoexame. O autoexame, ele não é o único exame para o rastreio do câncer de mama, mas ele é um aliado. Então, se mensalmente a mulher fizer um exame, ela mesma pode fazer exame físico no banho mesmo, se palpar, se tocar qualquer nódulo na mama, nódulo na axila, que ela perceber, é um alerta que ela tem que procurar um especialista, ela tem que entender que aquilo não tá legal. Então, se ela procurar um médico, que seja um médico do posto de saúde, para fazer um exame físico e perceber que isso pode ser uma alteração, isso são alterações do exame físico da mama que já servem de alerta de gatilho para procurar um diagnóstico, um exame, fazer um acompanhamento dessa alteração. Perfeito. Como que a dica, doutora, de como que a gente vai colocar em prática esse autoexame na nossa rotina, né? Porque a mulherada faz mil coisas, é o filho, é a casa, é o trabalho, né? A minha geração dos 40 a mais já tem os pais idosos que precisa dar atenção. Quais que seriam, então, as dicas de como que a gente vai fazer o autoexame? A gente vai fazer durante o banho? A gente vai fazer ao deitar? Qual poderia ser uma dica prática? O que a gente aconselha? Que a mulher tenha uma rotina e que se ela conseguir uma vez ao mês, geralmente as mulheres, né, como o próprio falou Daisy, na idade, a partir dos 40 anos, é a mulher que cuida da casa, que trabalha, cuida dos filhos, cuida do familiar idoso, então realmente é uma rotina muito difícil. E é difícil até para fazer anualmente, uma vez por ano, mamografia. Mas se uma vez por mês, pode ser no banho, pode ser ao deitar, desde que a mulher se olhe no espelho, se examine, se palpe, já é uma rotina que vai fazer uma grande diferença na vida dessa mulher. Então, uma vez por mês, mensalmente, já é um autoexame que não é suficiente, mas é um aliado no rastreio do câncer de mama. A gente conversava no bloco anterior com a diretora do IMAMA, né, a Rita, e ela falou bastante também sobre a questão do diagnóstico precoce. Então, que papel o diagnóstico precoce tem na evolução do tratamento e na taxa de sucesso? Bom, o diagnóstico precoce é fundamental para a cura dessas pacientes. Então, se a mulher, a partir dos 40 anos, conforme a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, que faça o rastreio com mamografia, se anualmente ela fizer a mamografia e conseguir fazer detecção precoce, 90% das mulheres se curam. O que acontece é que com a rotina que as mulheres têm ao longo da vida, nem sempre a mulher consegue parar para anualmente fazer esse exame, que é simples de ser feito. E se a gente pula 1 ou 2 anos, a gente diagnostica um câncer de mama num estágio mais avançado. A gente viveu agora a pandemia, e durante a pandemia a gente teve muita dificuldade no acesso aos exames e a gente diagnosticou pacientes com um estágio mais avançado da doença. Então, o diagnóstico precoce salva vidas. Por isso que é tão importante a campanha do Outubro Rosa para relembrar as mulheres que deve ser feito o rastreamento com mamografia.
A senhora poderia explicar como a pesquisa clínica tem contribuído para novos tratamentos e abordagens no câncer de mama? Sim, na Santa Casa nós temos um centro multidisciplinar de pesquisa clínica. Nós trazemos pesquisas de várias áreas da saúde, mas a área da oncologia é uma área que está muito bem desenvolvida. E hoje na oncologia o que a gente tem trabalhado é a medicina de precisão. Quando eu comecei a fazer oncologia, não era tão evidente. Hoje a gente, através das pesquisas, a gente descobre alvo molecular. Então, uma célula do câncer, ela tem uma alteração, ela tem um alvo, e a gente desenvolve uma molécula que vai diretamente nesse alvo. O que isso implica? Isso implica um tratamento que ele é mais certeiro. Então a gente tem uma resposta muito maior, a gente tem menos efeitos colaterais, a gente tem uma taxa de cura muito aumentada, né? Uma resposta maior leva a cura. Então hoje a medicina de precisão ela vem para melhorar a qualidade de vida das pacientes. Uma paciente que anos atrás fazia quimioterapia, perdia o cabelo, sofria com náusea, vômito, idas aos hospitais, hoje a paciente toma um comprimido oral, não tem queda de cabelo, consegue voltar para sua rotina, consegue voltar para o seu trabalho, consegue manter a organização da casa. Então hoje a pesquisa clínica, ela traz esse avanço que impacta na cura das pacientes e melhora na qualidade de vida, além de respostas mais certeiras ao câncer de mama e todos os outros tipos de câncer. Doutora, a senhora trouxe uma informação muito valiosa, né? Porque a quimioterapia venosa, com todos esses efeitos colaterais, afeta diretamente. A gente ama os nossos cabelos, sejam curtinhos, sejam longos, mas é algo que faz parte também da nossa autoestima, da nossa imagem. Então, ter um tratamento que não vai ter a queda dos cabelos, não tem a necessidade, né, da quimioterapia intravenosa, seria um comprimido, é algo realmente que anima quem está passando pelo tratamento, né, ou tem um familiar também passando por essa doença. Como que as pessoas que estão nos assistindo podem participar da pesquisa? Como funciona? Bom, a pesquisa clínica ela é aberta para todos os pacientes, né? Então, nós tentamos divulgar através de colegas médicos, através do nosso site, da Santa Casa, que depois a gente pode colocar no final do programa. A gente divulga no próprio reunião de grupo multidisciplinar dentro da Santa Casa. Com o IMAMA também, a gente envia relações de pesquisas abertas para os pacientes que estão no IMAMA poder olhar os estudos e ver se eles encaixam. Então, quando a gente divulga uma pesquisa, a gente coloca critérios que o paciente tem. Se a paciente tem câncer de mama a partir de tal idade, é um subtipo histológico, é um estágio da doença, ela pode ser uma candidata. A paciente entra em contato telefônico com a gente, ou elas vão no centro de pesquisa, elas chegam, posso ser voluntária? Aí a gente conversa com a paciente, pergunta, né, pede os exames, faz uma avaliação, e assim hoje a gente consegue acompanhar muitos pacientes através da pesquisa. A pesquisa ela só traz benefício. A gente tira um paciente da fila do SUS, a gente consegue ajudar um paciente que não tinha acesso antes, agora ele tem. E além disso, com os resultados da pesquisa, trazer esses tratamentos, como eu falei antes, que são tão bons, promissores, e ajudar as pacientes no impacto, qualidade de vida e cura também. Então, na Santa Casa hoje nós temos diversos protocolos de pesquisa, não só de oncologia, e os pacientes podem se voluntariar. Eles ligam, mandam e-mail, a gente avalia e marca uma consulta, sem custo nenhum. Quais são os avanços recentes que mais impactam a qualidade de vida das pacientes durante o tratamento? São inúmeros. Em relação ao tratamento oncológico, como eu falei, né, hoje a medicina de precisão trouxe tratamentos que trazem menos efeitos colaterais, mais qualidade de vida. Hoje a gente também avançou no próprio cuidado da paciente. Anos atrás, a paciente que fazia uma quimioterapia tinha muita náusea, muito vômito. Hoje a gente evoluiu até nesse cuidado, os pacientes têm menos náusea, menos vômito. A própria queda de cabelo, as pacientes antes que faziam quimioterapia perdiam o cabelo. Hoje a gente tem uma touca que consegue reduzir a queda de cabelo. Além disso, a gente tem evoluído na parte da cirurgia. Cada vez mais a gente faz cirurgias mais conservadoras. Antigamente, todas as pacientes faziam mastectomia, perdiam a mama e era uma cirurgia mutiladora. Hoje a gente consegue fazer cirurgia conservadora se faz diagnóstico precoce. Então a mulher que faz diagnóstico precoce faz uma cirurgia conservadora, consegue voltar para sua rotina, para o seu dia a dia. A própria radioterapia, que é um tratamento, né, que não é invasivo, mas a paciente recebe uma energia na mama
Antes a gente tinha aparelhos que não eram tão modernos, a paciente podia ter queimadura de pele, ficava muito vermelha, muito sensível. Hoje, com novas máquinas, novos aparelhos, o tratamento ele é mais certeiro, menos efeito colateral na mama, com menos sessões, às vezes em uma semana a paciente está tratada. Então a gente evoluiu em vários aspectos de cuidado, de acompanhamento das pacientes e de qualidade de vida, que é o que a gente mais leva em consideração, além da sobrevida. Que bênção! Quantas novidades! Muitas, quantos tem avanços, muitas mesmo. Quantos avanços! Coisa boa! A gente fica muito feliz em trazer essas notícias. Quais os principais desafios enfrentados para que a prevenção e os exames cheguem a todas as mulheres, independentemente da região ou classe social? Bom, a gente evoluiu muito em todos os cuidados, mas o desafio ainda é enorme em relação ao acesso. A gente sabe que as pacientes que têm convênio, que é uma minoria, 30% das mulheres têm convênio, é muito fácil, agenda o exame, agenda a biópsia, mas as mulheres do SUS, que são 70% da população brasileira, o acesso ainda é muito difícil. Nós temos leis, como a representante do Mama falou, lei de 30 dias, 60 dias, que a gente consegue, tenta agendar o exame, tenta fazer a biópsia, mas a prática é muito diferente ainda. No ambulatório de oncologia da Santa Casa, a gente ainda vê paciente que desde a palpação, desde a detecção do nódulo, até a biópsia, muitas vezes ela leva 1 ano. Gente, então, muito tempo. é muito tempo. Então, muitas vezes a gente consegue fácil a mamografia, mas até chegar na biópsia, no diagnóstico e na entrada de um serviço hospitalizado, ainda temos muito tempo. Então, como ela falou, temos mais de 1.000 pacientes que acompanhamos no IMAMA, por exemplo, que a gente vê na nossa realidade essas pacientes que não conseguiram, na lei de 60 dias, cumprir o prazo que é estabelecido. O que isso implica? A gente vê no nosso ambulatório do SUS pacientes jovens com diagnóstico avançado, porque não tiveram acesso, e aí a cirurgia não é mais uma cirurgia conservadora, nem sempre ela consegue se curar, porque é uma doença metastática. Então isso ainda é uma dificuldade muito importante e que temos que buscar as nossas instituições, os nossos apoios, fazer com que a lei seja cumprida para melhorar esses desfechos. Cirurgia conservadora, doutora, como tu falas, é não retirar a mama, né? É fazer só ali no local onde tem o nódulo, Isso né? aí, tirar o nódulo, uma cirurgia pequena, uma cicatriz pequena, recuperação rápida, retornar ao trabalho, às rotinas. Isso é muito diferente de uma mastectomia, que às vezes exige uma internação hospitalar mais longa, drenos, linfedema, que é o edema na mama, dor. Então, são cirurgias bem diferentes. Bem diferentes, né? Complexidade, né, da retirada da mama. Sim. Além do cuidado médico, qual a importância do apoio psicológico e familiar durante o diagnóstico e tratamento? Isso é fundamental. Quando uma paciente vem sozinha no consultório, já nos preocupa muito. Acionamos a assistente social e pedimos, né, para trazer um acompanhamento. Por quê? A paciente com câncer de mama, ela já recebe um diagnóstico que primeiro ela tem medo de morrer. Então vem o medo da morte, vem tudo que ela passa, perda de cabelo, perda da autoestima. Muitas vezes a mulher ela não se reconhece, ela se olha no espelho, ela perdeu o cabelo, perdeu a sobrancelha, tá inchada, né, tá pálida. Então, medo da morte, alteração na autoestima. É muito complexo o tratamento do câncer de mama. E a paciente, cada vez que ela vem na consulta, o médico fala e a paciente causa um bloqueio, que é muita informação, e ela não consegue dar sequência no andamento. Então, por isso que é importante família, apoio psicológico, se o hospital tiver uma enfermeira navegadora que ajude a paciente a fazer essa navegação por todos esses processos, isso é fundamental. Doutora, a gente poderia conversar muito mais, O dia inteiro. A gente está, então, no Outubro Rosa, no mês, tem esse objetivo de conscientizar a mulher de que é importante ela se priorizar, se cuidar. E como foi dito aqui, o diagnóstico precoce faz toda a diferença para que tu possas ter um tratamento mais leve e tu possas alcançar a cura. Não é uma sentença de morte. Não. Diagnóstico precoce salva vidas e diagnóstico precoce cura as pacientes. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco, doutora. Muito mesmo obrigada, porque eu sei que o dia a dia é muito corrido, são muitas tarefas, mas separou esse tempo para conversar com a gente. Muito obrigada. Imagina. E nós, então, vamos para mais um breve intervalo e já voltamos. Pra saber de tudo, ela é o elo. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa. Alô, galera, aqui quem tá falando é o Pichote. Se liga no 24. Se essa boca não beijasse tão
Arthur, Oi, tu já viu o último episódio de The Boys? é claro que eu vi. Pra mim é a melhor série. Ah, então nunca assistiram House of the Dragon, né? Te acalma, Magrão. As duas são boas. Ah, e hoje em dia só estão falando nessas duas mesmo. Vocês estão vendo Fallout? Timing é tudo. Não perca o seu. Euro. Publicidade que impacta. Política sem maquiagem. Perguntas que ninguém faz. Respostas que você quer ouvir. No Raio X, eu, Diego Garcia, converso com os principais nomes da política e da economia do Rio Grande do Sul e do Brasil. Temas polêmicos, perguntas firmes, entrevistas sem filtro, aonde a verdade aparece. Programa Raio X, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, no Porto Alegre 24 Horas TV. Pra saber de tudo, ela é o Elo. Estamos de volta e agora é hora do nosso papo local. Eu fui a Guaíba mostrar um pouco mais sobre as ações do município no enfrentamento do câncer de mama. Vamos conferir iniciativas, programas de prevenção e a forma como a comunidade está se mobilizando para cuidar da saúde das mulheres da cidade. Fique com a gente! Olá pessoal! Hoje o nosso papo local é direto de Guaíba, de uma sala muito especial, a Sala Bem Me Quer, que acolhe as mulheres que estão passando pelo tratamento do câncer. E hoje a gente vai conversar com uma das nossas florzinhas aqui da nossa casa, que é a Magda Soto. Ela está iniciando o tratamento e vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Muito bem-vinda, Magda. Obrigada. Conta pra nós, Magda. Claro que a gente já sabe que receber o diagnóstico é difícil, né? Ainda existe muito tabu, muitos mitos, né? Que é uma sentença de morte. Apesar da gente saber que os tratamentos já evoluíram muito e que as mulheres, 90% dos casos, se curam se fizerem o tratamento direitinho. Sim. Como é que foi pra ti? Bom, eu descobri rapidamente, assim, procurei um médico da família e já fiz os exames todinhos, fiz particular para correr e daí já fui procurando o SUS também. E aqui em Guaíba fui acolhida rapidamente, me mandaram fazer fui mandada para Porto Alegre, para o SUS, na Santa Casa, e lá eles me atenderam prontamente também. É tudo rápido. Depois as meninas daqui, do Bem Me Quer, pegaram e me chamaram, e eu estou seguindo com elas. E tu já fez a cirurgia? Já fiz. Já conseguiu fazer cirurgia? Fiz particular, porque é como o meu médico disse, a gente tem pressa. A gente que tem pressa, eles não têm pressa, mas a gente tem pressa. E daí, como eu queria fazer a reconstrução da mama, eu fiz particular daí. Aí fez com o teu médico, que já tinha feito os exames, isso. Até tu se sentiu mais segura, né? Isso, fazer com o teu médico, que tu já tinha confiança, né? Já tem uma certa intimidade, né? Com o nosso médico, que a gente fica mais à vontade. É da família. É da família. Porque ele atendeu. E o meu caso, por exemplo, é familiar, porque é mãe, irmã. E tu já fez aquele exame genético que precisa fazer ainda, não? Não. Esse aí ninguém... Mas tudo indica que tem alguma coisa genética. Com certeza, porque, né, já tem várias gerações, né? O exame não foi pedido porque sabe que eu tenho primas também que tiveram. Então, da mesma... Qual é o próximo passo do tratamento? Agora é a rádio.
Radioterapia. Já fiz ontem a tomo para demarcar aonde eu devo fazer a rádio. E depois da rádio, talvez aqui. Isso aí o médico vai definir. Com eles. E aí, num certo dia, as meninas te ligam? As nossas Jéssicas aqui te ligam? Isso, as duas Jéssicas me ligaram. E daí eu vim aqui e já faz o quê? Umas 3 semanas? Vai entrar para a 4ª, então. E daí eu já tinha feito a cirurgia. Então agora está nesse momento aqui na sala recebendo esse acolhimento. Além, então, desse acompanhamento, Magda, da assistente social, da psicóloga, a gente sabe também que vai ter a nutricionista, que vai dar dicas, né, de alimentação saudável, até para te passar melhor por esse momento do tratamento. Tem as advogadas também. Já teve a consulta com elas? Não, hoje à tarde eu vou ter. Hoje à tarde já vai conversar com as meninas, então, para tirar as dúvidas, né, com relação aos seus direitos. Então, a gente fez essa sala, pensou essa sala com todo carinho para que tu te sentisse acolhida. Esse é o nosso objetivo. Não só eu, como outras também. Como outras. Todas as mulheres são muito bem-vindas aqui. E é importante, né, isso que a Magda trouxe, né, de que todas as mulheres podem vir diretamente aqui na Secretaria da Mulher, que fica aqui na Avenida Santa Catarina, bem ao ladinho da Pizzaria de Nápoles. Então, todas as mulheres podem vir aqui, ou a Secretaria de Saúde também, quando você recebe o diagnóstico, né, recebe lá, as meninas te informam que você vai ter que passar por um tratamento, você pode vir aqui, que a equipe técnica, então, vai estar de braços abertos para te acompanhar nesse processo que, com certeza, vai ser vitorioso. Esse pensamento também de vitória, pensamento positivo, faz a diferença, né, Magda? Muito, muito. Então a gente te agradece muito, Magda, por esse tempo aqui com a gente, por vir contar da sua experiência e incentivar outras mulheres para que também busquem esse apoio. Venham conversar, venham estar juntas, além dos grupos, dos atendimentos individuais, terão os atendimentos em grupo também, onde vocês vão poder se fortalecer, conversar sobre esse momento e vencer juntas essa etapa. Muito obrigada, Magda, pela tua presença aqui com a gente. Obrigada. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Thaís. Ela é a secretária de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos e Cidadania aqui em Guaíba. Então a gente continua na sala Bem Me Quer e vamos conversar então, Thaís, como que tem sido organizar esse espaço, organizar esse trabalho, receber essas mulheres? Então, Deise, falar do projeto Bem Me Quer, ele aquece o coração da gente, né? Quando falo gente, eu falo em equipe, porque a gente vê o brilho no olhar da equipe quando elas fazem um atendimento, vê o brilho no olhar das usuárias, né? De a gente poder estar acolhendo nesse espaço. E eu me lembro, como se fosse hoje, quando tudo começou. Não sei se tu lembra, a gente foi numa reunião do Fórum da Grampal, em Cachoeirinha, encontro de primeiras damas, e lá a gente viu um projeto muito parecido com o nosso, na Sala Florescer. E eu me lembro que tu pegou na minha mão e disse: Thaís, eu quero levar isso para Guaíba. E isso veio, né, e a gente criou, foi um trabalho da equipe inteira. E hoje a gente tem um trabalho aqui magnífico, né, um atendimento psicossocial com assistente social, com psicóloga, a gente tem dicas de nutrição, a gente tem um atendimento com advogado, né, para elas saberem o direito delas. E essa troca, né, que vai começar agora dia 9, que começa o nosso primeiro grupo, que a gente acredita que vai ser a grande alavanca, porque uma vai fortalecer a outra com a sua história, né? Com certeza. Até então, né, a gente conversou antes com a Magda, que já fez os atendimentos individuais, mas agora a gente começa com os grupos, para elas se conhecerem, se fortalecerem. Isso que tu trouxe, né, da nossa ida, né, a visita à Cachoeirinha, a gente conheceu o serviço e veio a ideia de trazermos para Guaíba também. E esse é o objetivo do Fórum das Primeiras Damas da Grampal, que a gente possa trocar experiências, conhecer os projetos que estão dando certo nas outras cidades e também trazer para as nossas, por que não, né? E a gente fica muito feliz porque agora a gente já está ampliando aqui também, né? Trazendo outros profissionais para cuidarem dessas pacientes. E isso, a gente vai ter uma participação agora da Secretaria da Saúde, né? Com as atípicas, que elas vão fazer terapia integrativa, vai ter o nosso educador físico que vai fazer alongamento com elas, né? A nutricionista que vai dar as dicas de nutrição e todo esse assessoramento jurídico que eu já havia falado antes.
Então, secretária, fala para quem está nos assistindo como que elas podem acessar então o serviço e fazer parte desse projeto tão lindo que é a Sala Bem Me Quer. Elas podem vir todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, da 1 às 17h30. Todos os dias nós temos alguém aqui da equipe Bem Me Quer para acolhê-las e fazer o primeiro atendimento já, que é bem importante que elas já tenham o primeiro atendimento quando elas vêm aqui. Perfeito, então. Você que precisa conversar um pouquinho, ter aquele acolhimento, a Secretaria da Mulher, então, está de portas abertas para te receber. Muito obrigada. Santa Catarina. Vamos dizer o endereço? Rua Santa Catarina, número 93. Santa Catarina 93, aqui no centro de Guaíba. Estamos de portas abertas para te receber. Muito obrigada, secretária, por esse tempinho com a gente. Agora vamos para o nosso papo local com a repórter Bruna Reis, que vai mostrar de perto as ações do município de Porto Alegre no enfrentamento do câncer de mama. Vamos conhecer os programas de prevenção, campanhas de conscientização e iniciativas que estão ajudando a cuidar da saúde das mulheres da cidade. Fique com a gente! E hoje o Papo Local vai à Secretaria Municipal da Saúde para falarmos sobre o combate ao câncer de mama. E eu vou conversar com a Rosa Vilarino. Estou aqui com a Rosa. Eu sou Rosa, sou da área técnica da saúde da mulher da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, sou psicóloga de formação e a gente vai então conversar um pouquinho sobre o câncer de mama hoje. Esse combate ao câncer de mama e saber quais são as ações que estão rolando nesse ano de 2025 para esse tema. Então eu já quero começar com essa questão, Rosa, como é que está a abertura desse tema na Secretaria neste ano? Então, a gente sempre busca trabalhar, a gente está no Outubro Rosa, ou está chegando, né, no Outubro Rosa, e é um momento de lembrar sobre a importância do cuidado da mulher com relação às mamas e a prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Mas a coisa mais importante é que a gente não pense nisso em outubro, ou só em outubro. Que a gente possa, que as mulheres possam, ao longo do ano, fazer os seus exames, né? Inclusive, se todas as mulheres resolverem fazer o exame em outubro, a gente vai ter um problema na saúde. Então, o importante nessa época, nesse momento, é a gente lembrar e a gente falar sobre isso, mas que ao longo do ano as mulheres se organizem para fazer os seus exames de rotina, inclusive a mamografia. Então, esse ano, o que a gente faz na rede? A gente sempre trabalha assim na rede de atenção primária. As unidades fazem ações específicas ao longo do mês de outubro, chamando as mulheres e fazendo conversas com as mulheres dentro das unidades, aproveitando as salas de espera para fazer atividades e conversas com as mulheres, avaliando com elas se elas não têm exame feito, para que daí elas possam fazer, tanto aí não focado necessariamente só no exame da mamografia ou num exame para detecção de algum problema na mama. Quais são os principais exames de prevenção para o câncer de mama? Tá, então, com relação ao câncer de mama, o principal exame a ser feito é a mamografia, mas esse exame, ele deve ser feito numa mulher a partir dos 50 anos, se ela não tem nenhum sintoma. Sem sentir nada, sem ter nenhum problema na mama, a partir dos 50 anos, toda mulher deve começar a fazer mamografia. Antes desse período, ela só vai fazer um exame de mamas, uma mamografia, por exemplo, ou uma ecografia mamária, se ela tiver algum sintoma. E o que é um sintoma? É uma área vermelha, avermelhada na mama, saída de líquido pelo mamilo, um nódulo, ela toca e tem um caroço ali, ou a pele está espessada, parecendo uma laranja. Então, são sinais que podem dizer que aquela mama pode estar com algum problema. Então, essas mulheres sintomáticas, como a gente diz, aí elas, à medida que identificarem o sintoma, elas precisam buscar a unidade de saúde para daí fazer o exame. E ao longo desse mês, nas unidades, as unidades falam exatamente sobre isso, sobre o cuidado, o autocuidado, que a mulher então tenha que sim prestar atenção nas suas mamas, que o exame o autoexame, né, ele não é um exame que
faz com que ela possa fazer ele, e aí ela vai deixar de fazer a mamografia porque ela fez o autoexame e não sentiu nada, e não teve nada, não identificou nada, né? Esse não é o objetivo do autoexame. O autoexame, se identifiquei alguma coisa estranha, aí eu vou buscar ajuda. Se eu não identifiquei, eu vou fazer o exame quando eu tiver a partir dos 50 anos. É mais ou menos assim que funciona a questão, né, então, da possibilidade de detecção precoce do câncer de mama. Assim que a gente... Perfeito. E onde essas mulheres podem buscar esse atendimento gratuito? Sempre nas unidades de saúde. As mulheres devem ir na sua unidade de saúde de referência para fazer a consulta e a solicitação do exame de mamografia. Nesse momento a gente está sem fila para esse exame, a gente já teve um momento na rede que a gente estava com uma fila de espera e agora a gente está sem fila de espera. Então a mulher faz a consulta, é avaliada, é solicitado o exame e ela recebe pelo aplicativo e a unidade avisa quando o exame foi marcado, dia, horário e local, que é sempre numa clínica contratada pelo SUS, né, pela secretaria, para ela ir fazer o exame. Perfeito. Rosa, e na tua opinião como psicóloga, né, como é feito esse acolhimento também para essas mulheres que às vezes estão preocupadas para fazer o exame ou receberam de fato um diagnóstico? Como é feito esse acolhimento? Tá, é bem importante porque existem vários setores dentro do SUS ou dentro da saúde quando a gente fala num diagnóstico. Então, uma mulher que ela tem uma suspeita, que ela fez uma mamografia, ela ainda não tem um diagnóstico. A mamografia ela é uma suspeita diagnóstica. Então, quando ela chega na unidade e ela tem esse resultado de uma suspeita, ela é encaminhada para o serviço especializado para daí confirmar ou não confirmar esse diagnóstico. O SUS, então, tem todo o processo de tratamento, mas a gente sabe que quando a mulher recebe uma notícia dessas, não é uma coisa agradável, por mais que ela saiba que ela já está no serviço, ela não tem que ficar esperando na fila mais para dar continuidade, porque isso, quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem o processo todo bem encadeado na rede, né? Tanto de atenção primária quanto quando a gente fala no maior nível de complexidade, lá no hospital, né? Ela já chega, ela já vai fazer o exame e agora com um programa mais especialista, ela já vai ser envolvida nesse processo do tratamento ali, cirúrgico e depois químio ou antes, dependendo do caso, né? Então, isso já está organizado no hospital, mas é uma notícia muito difícil de processar. Então, é bem importante que ela possa ter um apoio, que ela possa buscar a unidade de saúde, o profissional está preparado para receber, acolher, orientar no que puder. E também a gente tem, né, alguns serviços que ajudam nessa questão na comunidade também. Isso é bom. E uma mensagem final, então, Rosa, para as mulheres que estão nos assistindo, para irmos mais forte nesse Outubro Rosa em combate ao câncer de mama. Então, a coisa mais importante é o autocuidado, é a mulher conhecer seu corpo, não ter medo. A gente não pode acreditar naquela máxima que diz quem procura acha, eu não vou procurar porque quem procura acha. E o segredo aqui é procurar e achar o mais rápido e o mais precocemente possível alguma lesão, porque as chances de cura, elas são extremamente altas quanto antes a gente descobre algo errado. Então a gente não ficar com medo e buscar ajuda, porque o atendimento mais rápido tem maiores chances de cura, sempre. Isso aí. Esse foi o nosso Papo Local, em especial Outubro Rosa, com a Rosa Vilarino. É com você, Deise. Obrigada, Bruna. Muito importante a gente conhecer todas as iniciativas de acolhimento, de empatia, de cuidado com as nossas pacientes oncológicas. Agora, vamos para uma pausa especial para refletir, encontrar esperança e começar a semana com energia positiva e inspiração para a vida. Vamos para o nosso momento Fé em Ação. Olá,
quero trazer uma palavra para você de fé e ação. Me chamo Giselda Ribeiro e sou cantora gospel e formada em psicanálise clínica. E se você está vendo esse vídeo, é que provavelmente você está sofrendo uma pressão. E eu quero falar sobre ansiedade. Pois é, o mundo e a sociedade estão andando muito rápido. E parece que nós temos que alcançar alguma coisa e a ansiedade começa a chegar. Mas quando nós estamos com a nossa fé em ação, quando Deus está no centro de tudo, quando todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, é muito mais fácil você se livrar dessa pressão que o mundo te traz. E eu quero te dizer que você não está sozinho, mas vencendo a ansiedade é quando você começar a entender que a fé, ela é o firme fundamento. Ela é o firme fundamento das coisas que você espera, mas das coisas que você não vê. Somente exercendo essa fé, você vai poder entender que essa ansiedade, essa pressão que você está sofrendo, que a sociedade, os amigos te exigem o melhor, ser mais, ser o poderoso ou a poderosa, saiba que isso está dentro do intelecto humano. Mas quando nós estamos firmados nossa fé em Deus, nós conseguimos superar isso. Procure ajuda na palavra, num profissional, em alguém que possa vir falar com você, num amigo verdadeiro. Essa é a palavra que eu deixo para você. Fé em ação gera milagre. E assim chegamos ao fim de mais um Ela é o Elo. Hoje reforçamos a importância da prevenção, do autocuidado e da conscientização sobre o câncer de mama. Ouvimos especialistas, conhecemos iniciativas que fazem a diferença. Até o próximo programa com mais conversas que conectam, emocionam e fortalecem os nossos elos. Beijo no coração! Atualidades, conversas sem mistério. Pra ter notícias, ela é o elo. Papo divertido ou um assunto sério. Pra saber de tudo, ela é o elo. Eu sou a Negrali, tô aqui no 24. Liga no 24.